Bem lá, bem-vindos ao vídeo mais chato que tu já viu. Eu já estou dizendo isso porque aqui é o Ossis falando sobre teoria da conspiração. Quando eu falo teoria, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo, quando foi batizado de teoria da conspiração os teóricos que apontavam relatos e coisas que poderiam acontecer devido a evidências da época e era considerado uma teoria. Coisa que hoje 90% dessas teorias, da maior parte delas relacionadas a alguns casos no planeta, com controle da população, estão constatadas e deixou de ser teoria. Mas é um assunto controverso e chato para a grande maioria das pessoas. Inclusive eu estava vendo um vídeo que a amiga a Miriam colocou no grupo Ossis Teoria da Conspiração sobre a interpretação e bateu bem certinho com o que eu tenho que relatar. Há muito a ser dito sobre a recente epidemia do coronavírus, não é? E todo mundo já ouviu falar. A origem, se é feita pelo homem, uma bioarma relacionadas com a 5G, ou apenas uma mutação natural, ou se há mesmo um vírus, né? Começamos por onde? Todos os dias nascem algumas dezenas de teorias relacionadas ao coronavírus. E eu podia pular um monte de coisa que eu já coloquei aqui no meu pequeno roteirinho, porque eu tenho que fazer um roteirinho em relação a isso, porque senão não dá. Então, muitas teorias surgem todos os dias, apontamentos, para quem vive em redes sociais, até entre amigos. Um comentário, olha, o coronavírus, um espirro, né? Ah, tu tá com um pouquinho de gripe, resfriado, espirrou, se tu espirrou, cuidado, é o coronavírus. Então, o povo serviu, continua servindo às mãos dos controladores, trabalhando inconstantemente e inconscientemente em prol do domínio deles, de acordo com algumas coisas que eu vou apresentar aqui. Num nível bem básico, né? Recomendo todos a questionar, porque questionar não é ir contra nada, é questionar. Tu pode fazer uma pergunta, mas por quê? Especialmente tudo que vier relacionado a órgãos de controles de doenças, CDC da vida, lá dos Estados Unidos, que é grande no sentido global, em dar algumas, vamos dizer assim, formas de combater coisas. E até mesmo da Organização Mundial da Saúde, governo de qualquer meio de comunicação convencional. Porque nós temos esse direito, nós podemos questionar. Questionar é fazer uma questão, mas por que isso? Né? E não aceitar simplesmente de mão dada tudo aquilo que eles dizem para vocês. Isso é uma perspectiva geral de matriz, não da Matrix, como conhecem, né? Metafísico, oculto, tendo em mente os padrões de passados das epidemias e os vírus semelhantes que já existiram e como procedeu-se na época. Isso é importante. O povo serviu. Então se criou um programa de medo, a vibração por ressonância da frequência do sistema imunológico. E não estou falando metafisicamente. Estou falando exatamente como tu pode ver as coisas. Não estou colocando religiões, espiritualidade, nem nada em questão aqui. A gente está analisando o ser humano e as suas frequências coletivas mentais. Todo mundo pensa, né? Então, vamos lá. Em um nível básico, eles querem diminuir a frequência do coletivo, instalando o medo de qualquer maneira. O vírus do medo, coronavírus, na consciência ambiental coletiva é mais contagiosa do que qualquer vírus ou de alguma doença física real. Em um nível metafísico, o medo enfraquece a aura, escudo protetor que afeta negativamente o sistema imunológico em um nível físico, né? Tornando-o mais suscetível a qualquer doença, vírus, mesmo apenas a gripe. Resfriado comum, portanto, mais casos para manipular números são apontados todos os dias, porque basta uma pequena gripe para ser contado como um caso de coronavírus. A quão a gente pode entender isso é impossível dizer hoje, né? O medo faz as pessoas agirem de maneira irracional, então elas são mais fáceis de serem controladas, renunciando voluntariamente à liberdade, direitos e qualquer outra coisa que tenham de verdade. Ativa o cérebro reptiliano, e isso é comprovado por artigos científicos.
de puro instinto de sobrevivência, né, física, isso também se relaciona com o lado sombrio da mente, que pode atrair o que se prepara se vier um local de medo, tipo, tem uma situação de pavor e a pessoa ativa isso inconscientemente. Isso nasceu há algum tempo atrás e superpovoou o planeta. Quem não ouviu falar em ansiedade, pânico e depressão em larga escala nos últimos anos? Isso surgiu como ser uma doença praticamente mental. Alguns especialistas apontam para desequilíbrio em alguma parte, uma parte do cérebro, né? Mas esse desequilíbrio foi causado por algo. E não parece ser uma doença física real, parece ser algo que foi implantado através de algum modo que a gente desconhece. As pessoas também começam a se policiar e se controlar. Eles podem até ficar com medo um do outro por meio de serem infectados. Porque se tu souber que o teu vizinho teve relacionado com a gripe, coronavírus, vou chamar assim, tu vai ter medo dele. Tu vai começar a questionar se ele não teve naquele mercadinho que tu costuma frequentar, se o filho dele não está na escola que tu estuda. E o medo começa a crescer. Ele foi plantado já. Começa a brotar. Eles também podem querer se desencadear um colapso socioeconômico, escassez, restrições de viagem para manter as pessoas sob controle e aparecer como salvadores para trazer a cura. Isso é a vacina, claro. Criar novos sistemas, regulamentos que eles esperavam implementar de qualquer maneira, mas precisavam de um motivo para fazer. Quem não ouviu falar no ataque terrorista aos Estados Unidos, muito comentado em teorias da conspiração, sobre um golpe em 2011, né? Então, esse golpe terrorista ativou um recurso nos Estados Unidos que dá direito a forças de verificarem todos um controle geral. Eles podem entrar na tua casa se houver suspeita de terrorismo. Muitas leis foram implantadas e a liberdade e a tua privacidade foi tirada praticamente quase que toda lá, devido ao ataque do 11 de setembro. Isso deve ser visto, pode ser pesquisado também. Em suma, é o direito hegeliano e problema, ação e solução. Se eles são capazes de seguir adiante para onde eles vão levar e levando a ser vista essas coisas. Muita coisa está acontecendo em níveis invisíveis. E eu não sou a pessoa que projeta um medo ou esperança no futuro. Os dois opostos da mesma moeda, em ambos são armadilhas mentais. Tanto aquela salvação milagrosa ou científica, né, quanto o medo de tudo isso, são coisas horríveis de se encarar, levando-se em conta o que é necessário para poder alcançar esses dois lados. Não sei se alguém entendeu esse tipo de alusão. Eu chamo muito de parábolas, né, quando eu falo, e as pessoas às vezes não entendem muito. Então, nesse caso, eu vou explicar. Se tu tem um medo, tu tem a esperança do se projetou um medo, e se projeta do outro lado, obviamente, a esperança, ou a cura, se for o caso de doença. Para essas duas coisas existirem, tem que ter uma causa. O medo está projetado, a esperança projetada do outro lado. Para isso tem que ter uma doença, um mal, alguma coisa que cause o medo e que te dê a esperança. Então, como eu disse, as duas coisas, essa moeda que tem esses dois lados, as duas coisas são ruins. Porque o resultado delas, o final dessa tua busca, que tu vai encontrar tanto o medo quanto a esperança, foi causado por uma coisa. E essa coisa foi algo que te provocou um medo e também te deu uma ponta de esperança. Essa coisa geralmente não é boa, né? Espero que eu tenha conseguido passar pelo menos essa informação nesse ponto. Bom, daí nós entramos no fator matriz, né? Aqueles que estão cientes de uma matriz hiperdimensional e da mecânica das forças hostis ocultas, as forças adversas que se alimentam do medo que emana dos seres humanos. Talvez isso soe um pouquinho metafísico. Não, porque o medo, como eu falei antes, ele é uma coisa que está proliferando. Nós passamos por um período gigante de emanação de medo.
Mudança climática. Primeiro começou o que vem há anos com vários vírus e doenças. Aviões deixando rastros nos céus causando pânico que alguma coisa vai acontecer. Pessoas alegando que vacinas estão matando. Ameaça de cometas colidirem com a Terra, asteroides. Planetas gigantes, né, que viriam para a Terra e destruiriam ou jogariam o planeta para fora de órbita. Sol explodindo. A mudança climática que foi citada, a elevação dos mares, terremotos gigantes causando tsunamis que varrerão os litorais do. Vamos falar do Brasil, os litorais brasileiros. Chuvas devastadoras, controle climático. Tudo isso em 60% é muito do medo. Os outros 40% são eventos naturais, tirando a parte fictícia, que é implantado como medo. E o controlador, a pessoa, o que chamam assim, uma força não humana que causa essas hostilidades ocultas que vêm e surgem do nada e começam a causar um pânico coletivo, apoiado pelas pessoas que caem de bandeja, caem de graça, se entregam ao medo. É incrível a força que essa força não humana talvez tenha. Já pensaram realmente sobre se põe fora do planeta, né? E se imagina assim, olha para o planeta Terra inteiro ali, imagina a quantidade de pessoas e imagina nesse momento todas as histórias causando medo neste momento. Não é algo absurdo? E imagina que isso ocorre de tempo em tempo, enfraquecendo cada vez mais o ser humano, pois cada geração que nasce com uma pessoa com problemas tipo ansiedade, pânico, depressão ou qualquer outro problema psicológico que causado por medos, né? Enfraquece também, porque isso é transmitido no teu DNA e vai transmitindo cada vez mais. Então hoje o medo na nova geração está muito mais aflorado, é muito mais fácil deles sentirem medo. Eu tinha muita coisa escrita aqui para passar, mas eu acho que é meio complicado nesse ponto do vídeo. 12 minutos, como eu disse, é um vídeo chato. Muito não é uma palestra, mas ao mesmo tempo aponta para tudo que nós estamos vivendo. E não quero com isso ter intenção de passar nada, como eu disse, metafísico ou parapsicologia, coisa assim. Eu estou passando uma coisa que é uma coisa bem evidente para qualquer pessoa, de qualquer crença, que é só ver por outro ângulo, às vezes, olhar de fora, como eu falo, né? Que existe algo realmente causando medo no mundo já há algum tempo e esse medo está vencendo. Esses não são seus pensamentos de verdade, né? O medo nunca foi plantado de verdade no ser humano. Ele surgiu e foi amamentado, cresceu e está sendo bem cuidado agora por todo o povo humano.